Olá, começa agora mais um podcast da Multi Intercâmbio. Muitos nos procuram para saber como estudar ou trabalhar no Canadá. Nesse depoimento você terá dicas importantes do Léo Fonseca, que foi para o Canadá para trabalhar, e sua esposa para estudar. Tudo bom, Léo? E você? Como é que tá aí em Vitória? Uai, tá caminhando bem. Tá conforme mais ou menos a gente estava planejando, né? Tá, tá indo como o script tá sendo seguido, vamos dizer assim. Ah, que bom. Léo, primeiro eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, pra contar da sua experiência pra gente. E te perguntar, obviamente, primeira coisa, né, por que você escolheu o Canadá e Vitória, especificamente? É, a escolha do Canadá foi principalmente pela questão da flexibilidade de visto. Eu tinha uma dúvida entre o Canadá e a Austrália e a questão do visto foi fundamental para a gente escolher o Canadá. Principalmente pela estratégia que a gente montou, né? A minha esposa vai estudar numa faculdade e eu ganho visto de trabalho. A escolha por Victoria é principalmente por questões do clima. Certo. Porque antes da gente decidir, né? Um ano antes a gente veio no Canadá para visitar. Então a gente foi em Ottawa e fomos em Montreal. Fomos em Ottawa porque, como eu sou do mercado de TI, Ottawa é uma das é a capital, né, do Canadá. É uma das principais, é uma das cidades onde tem mais empresas de TI no Canadá. Então a ideia inicial era, inclusive, a gente ir para Ottawa. Só que, em função da nossa chegada aqui, a gente chegou aqui mais ou menos em fevereiro. Fevereiro em Ottawa dá menos 15, menos 20 graus. E como veio eu, minha esposa e minha filha tem 7 anos, uma brasileira de 7 anos está acostumada com o calor que a gente tem. Cair num frio de menos 15, menos 20, sem falar a língua, acho que era, vamos dizer assim, muito, muito complicado para ela se adaptar num cenário desse, né? Certo. Então aí a gente mudou o foco para Vancouver ou Victoria. E aí a gente decidiu por Victoria, por Victoria ser uma cidade menor. E vamos dizer assim, né, Dani? A minha vida, o cenário de vida meu, não vamos dizer assim, ir para uma cidade mais badalada e tal. Então a gente preferiu ir para uma cidade menor inicialmente, onde a minha esposa conseguiria fazer o curso que ela queria, eu tenho mercado de trabalho para conseguir emprego e a Sofia ter uma boa escola para ela poder estudar e continuar os estudos que ela tinha iniciado no Brasil. Bacana. Então, vamos puxar essas duas coisas, né? A questão da adaptação da sua filha e o mercado de trabalho, que eu acho que é o que muita gente fica preocupado e interessado, né? Primeiro, como é que foi a adaptação da Sofia? Assim, acho que a nossa maior preocupação quando a gente veio para cá era, apesar que todo mundo falou que ela ia ser a primeira a se adaptar, mas nós que somos pais, a preocupação é a criança, né, os nossos filhos, né? Sim. Porque a educação dela foi toda em português. Na escolinha dela tinha lá uma coisinha ou outra de inglês, mas nada que ela, tipo assim, ela só, para ela era tipo assim, mais uma aula aqui. E de repente ela cai num lugar que absolutamente ninguém fala português. Ela não tem nenhum colega na Nada, sala dela que fala nem de Portugal, nem da Angola, de nada, lugar nenhum que fala português? nada. É, é, Na verdade, ela passou por duas escolas aqui, né? A primeira escola, a escola já tinha falado que já tinham passado brasileiros por lá, mas que naquele momento não tinha nenhum brasileiro e ninguém que falava português. Mas assim, Dani, a escola foi super solícita, tipo assim, o pessoal, assim, muito gente boa.
super educados. Assim, na hora que a gente chegou na escola, que eu comecei a conversar com a coordenadora, ela falou assim, é a Sofia, tal. Aí já quebrou aquele gelo que a gente, tipo assim, né, mais um que tá chegando aqui. Não, eles já sabiam que a Sofia ia chegar, tal dia, me passou os formulários, me explicou formulário por formulário. E aí chamaram a professora, por coincidência, ela era de El Salvador, só que veio pro Canadá pequenininha. Ela é canadense e tudo. E aí, como conhecia algumas palavrinhas em espanhol, tal. E hoje o Google Translator também ajuda em certas situações, né? Sim. E aí ela fez amizade com duas criancinhas lá. Não falava muito inglês, não, mas, aliás, falava nada, né? Mas criança, né? Correr, subir nos brinquedos que tem e tal, e ela foi se adaptando, tem lá 3 amiguinhas. Só que aí a gente teve que mudá-la de escola, porque o que aconteceu? Aonde a gente alugou o apartamento, a escola ficava longe. E assim, o processo de mudança de escola foi meio assim, pra gente, ela já estava adaptada, vamos dizer assim, aquela tensão que a gente tinha já tinha acabado, ela já tinha as amigas dela, e aí fomos no centro aqui, né, que a administração de todas as escolas, e aí a gente explicou, olha, tá longe e tal, se pudesse mudar ela para essa escola, que essa escola é do lado lá de casa. Certo. Aí, isso foi na sexta-feira. Sim. Na terça-feira, a escola me mandou um e-mail falando assim, amanhã você já pode levar a sua filha para lá, que ela já foi transferida. Aí foi aquela, nossa, que isso. Ansiedade. Não tem uma adaptação, um negócio vai devagar, tá, um dia ou outro. Vai um dia numa unidade, no outro dia na outra. Mas Aí, ela chegou na escola nova e já está adaptada de novo. Não, aí mesmo, é o mesmo processo. Chegou na nova escola, inclusive ela fala hoje que ela prefere essa escola do que a outra, entendeu? Certo. Tá lá, a gente recebeu a professora chamou a gente lá outro dia, falou que ela tá assim, super adaptada, e assim, o engraçado, assim, a educação aqui é uma educação para formar cidadãos. Não é aquela educação, porque, por exemplo, ela estudava numa escola no Brasil, que ela tinha aula de matemática, português pesado, assim, tinha alguma coisinha assim de ciências, um pouco de artes e tal. E ao mesmo tempo que foi muito rigoroso, deu uma base boa para ela aqui, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, na escola, a professora falou que, tipo assim, os exercícios de matemática, ela é a primeira a acabar. É mesmo? Para ela, matemática aqui, que é a matemática básica deles aqui, a forma que eles ensinam é tipo assim, parece que eles deixam a criança começar o raciocínio. No Brasil, não, eles forçam muito a questão do raciocínio. Por exemplo, aqui eles deixam, pelo menos aqui, né? Eles deixam a criança, vai fazer uma soma, usar os dedos. No Brasil, isso é proibido. Então, pelo menos na escola dela, que ela estudava, né? Certo. E aí eu fui conversar isso com a professora dela falou, realmente, os brasileiros que eu já tive aqui, o ensino realmente no Brasil é muito rigoroso. Uhum. Muito rigoroso. Em comparação com o que a gente forma aqui, né? Você fala rigoroso ou você fala o que é proposto, o que vai ser estudado é diferente? Aqui a gente tem mais uma grade mais formatada, vamos dizer assim, né? Como você falou, matemática, física, química e tal, e aí eles envolvem outros assuntos. O que você quer dizer com essa diferença? A impressão que dá, sabe o que é, Dani? A impressão que dá é que a criança no Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Se você me perguntasse isso no Brasil, eu não saberia responder. Como eu estou tendo essa experiência aqui, a impressão que eu tenho é, a criança no Brasil, ela começa a ser formada desde pequena para que ela possa passar no vestibular, ir bem no Enem, alguma coisa do tipo, sabe? Certo. E aqui, a preocupação deles é formar cidadãos. Então, tipo assim, você entra na sala de aula dela, tipo assim, tem os sinais de trânsito,
tem placas de trânsito, tem, por exemplo, dentro da sala dela, eles têm cada um tem um vasinho que planta lá, tem uns que plantam tomate, outros plantam alface, um negócio. Então, assim, tem uma questão desse respeito, né, que eles querem pregar. Não, aqui, ô Dani, é impressionante. Assim, Vitória, tá? Uhum. Eu não posso falar pelas outras cidades. Mas não, o trânsito aqui é muito tranquilo. Mas às vezes tem alguma retenção. A retenção é porque alguém foi atravessar a rua, o cara parou o carro. Certo. Você põe o pé na rua, o carro para. E assim, esse respeito aí que eu começo a ver desde a escola, entendeu? Sim, eles aprendem em sala de aula também, né? Não Exatamente. Só em casa. Eu acho que eu tenho um pouco mais, como é que eu posso dizer, como se fosse uma compatibilidade entre o que você aprende em casa, os princípios que você tem em casa, com o que você tem na escola e o que você vai viver na sociedade. E no Brasil tem um certo conflito, né? A gente tenta ensinar uma coisa, mas quando você sai para viver em sociedade, as regras são outras, né? Então você ensina a ter respeito, por exemplo, ou parar pro pedestre, mas se você fizer isso no trânsito verdadeiro em algumas cidades, vão bater atrás de você, né? Vão bater no seu carro. De como são as coisas aqui em Vitória. Tem muita praça aqui, né? Praça com brinquedos para criança. E os brinquedos são, assim, excelentes. E assim, o chão é acolchoado. Então, assim, uma praça pública, com brinquedo para as crianças, o chão é totalmente acolchoado. É um negócio, assim, quando pelo menos as praças que eu conheci, eu sou de Belo Horizonte, se eu for comparar com as praças que tem lá, com as praças que tem aqui, assim, a praça era de cimento, a outra aqui, a praça é acolchoada para a criança não machucar, e assim, os brinquedos são bem conservados. Cada praça tem um brinquedo diferente, então, tipo assim, você vai um dia numa praça, depois você vai na outra, a outra tem um outro tipo de brinquedo, aí chega no final de semana, a Sofia fica até assim, qual praça que eu vou hoje? Qual praça mais legal? E todas as praças são legais, sabe? Certo. Ô, Léo, então o que eu ia te perguntar, a próxima pergunta é, né, como foi sua chegada e essas primeiras impressões? Estou vendo que as primeiras impressões são fantásticas. A gente, o nosso primeiro mês aqui, primeiro assim, o aeroporto aqui é muito pequeno, né? Aí se eu for comparar com, tipo assim, um aeroporto igual de Nova York, que a gente foi, assim, não tem nem comparação, né? As pessoas são extremamente educadas. Todo o processo para mim entrar aqui no Canadá foi assim, eu tinha até comentado com você, quando eu vim como turista, foi mais difícil eu entrar aqui como turista que como imigrante. Em Vitória eu cheguei, eu entreguei para ele os formulários, né, as cartas de aceitação, tudo. E o cara não me fez nenhuma pergunta, ele só falou assim, me espera aqui, me levou para uma outra sala, me espera aqui, foi lá dentro, acho que digitou lá, né, imprimiu, grampeou no passaporte, me entregou, falou, pode ir embora. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E aí o nosso primeiro mês, como assim, eu tinha que correr atrás de apartamento, conhecer a cidade, ver onde era a escola da Sofia, onde era a minha escola, tudo. A escola da minha esposa. Eu aluguei o carro por um mês. E foi tipo assim, para esse primeiro mês, para eu conhecer a cidade, para conhecer tudo, para levar a Sofia, montar apartamento, esse tipo de coisa, foi fundamental. E assim, como o trânsito aqui é tranquilo, aí assim, foi mais tranquilo ainda. Ô, Léo, Abrindo conta em banco, tudo, foi assim, foi super tranquilo, sabe, Dani? Eu tinha uma preocupação muito grande, por exemplo, de alugar apartamento. Pô, eu cheguei aqui, eu ficava imaginando no Brasil, né? Que no Brasil, para você alugar um apartamento, você tem que ter 2 avalistas, ou você tem que pagar 1 ano de aluguel, você tem que ter seguro de não sei o quê, uma complicação danada. Aqui eu simplesmente cheguei, preenchi, tipo assim, a gente olhou uns 10 apartamentos, sabe? O que a gente gostou, a gente falou assim, ó, eu queria alugar. Aí ela falou assim, ó, preenche esse formulário aqui,
fez uma série de perguntas e falou assim, ó, você só tem que fazer um depósito de 2 meses, você vai ter que pagar 2 meses. Eu falei, não, beleza, pronto. Em uma semana eu consegui alugar o apartamento. Sim. Então, a sua chegada você fez em Toronto ou você fez direto aí? Você parou em Toronto? Não, foi direto aqui, porque a minha viagem veio para Seattle, de Seattle cá. Ah, ok. Então você fez a entrada aí em Vitória mesmo. A entrada foi em Vitória. Tá. E daí, então, só pra gente entender a chegada, o que mais a pessoa precisa se organizar. Então, a chegada é aí buscar um lugar para alugar, se a pessoa não está indo estudar com homestay, né? Se vai alugar um imóvel. Você não procurou um agente imobiliário, um corretor, você procurou sozinho. Como que foi, né? Assim, do meu planejamento do Brasil para minha chegada aqui, né? Então, assim, primeiro eu fiz muita pesquisa na internet do Brasil, para saber mais ou menos custo de aluguel. Então, tinha uma variação de custo de aluguel aqui de $900 a $1.500 por mês. Tá? Então, vamos dizer assim, a linha de aluguel minha era essa. E assim, as pessoas que estão escutando, elas precisam entender que eu vim com a minha esposa e com a minha filha. Certo. Então, uma das coisas que a gente tinha em mente é que a gente não ia ficar numa casa de família, num homestay. Certo. A gente ia alugar um apartamento para nós. Porque quando você fica no homestay é mais barato. Certo. Entendeu? Mas a gente preferiu, não, vamos alugar um apartamento para nós. Tipo assim, essa era uma estratégia. Poderia até que chegar aqui e ter que mudar, entendeu? Mas no primeiro momento era isso que a gente tinha em mente. Eu fiquei no hotel, eu aluguei o hotel por, eu não sei se foi 10 ou 15 dias, Dani. Foi isso, foi 10 a 15 dias que eu fiquei no hotel, tá? E daí você já foi para um apartamento. Acho que o que você queria dizer antes é que, você falou para quem está ouvindo, né, é que você pensou em alugar um imóvel para você, sua esposa e a sua filha. Acho que tem a ver com o valor também, né? Ou a localização, enfim. Cada um vai ter sua estratégia dependendo do tamanho da família, ou do que quer abrir mão ou não, ou quanto quer pagar ou não, né? Exatamente. Isso aí tem que estar sempre em mente, né? E aí, por exemplo, eu aluguei o meu carro por 1 mês. E aí depois aqui é tudo de ônibus. Porque o ônibus aqui é assim, muito tranquilo. Muito tranquilo. O próprio Google Maps te dá os ônibus, te dá todas as indicações de ônibus, mas tem o aplicativo da BC Transit que você baixa e usa. Então, tipo assim, todos os pontos turísticos que a gente foi aqui, por exemplo, o Butchert Gardens, a Victoria Butterfly, a gente foi de ônibus, super tranquilo, sem estresse, sem nada. Até porque, assim, não tem nem como comparar os ônibus daqui com os ônibus do Brasil, né? Os ônibus do Brasil, eles podem até ser melhores em alguns pontos, porque tem muito ônibus velho aqui, mas, tipo assim, tem 1.500 pessoas dentro do ônibus do Brasil, aqui tem 10 pessoas dentro do ônibus. Sim. Então, tipo assim, o ônibus pode ser até velho, mas você tem conforto de sentar e ficar tranquilo, entendeu? Sim. E tem também a questão de você poder estar de bicicleta, né? E ter aquela parte na frente do ônibus para pôr a bicicleta, então fazer um pedaço de bicicleta, um pedaço de ônibus. O pessoal usa muito bicicleta aqui. E assim, tem sinalização, tem ruas que tem sinalização pro track da bicicleta, né? E os ônibus já são preparados. Se você encaixar a sua bicicleta, entrar no ônibus e descer. E assim, ônibus aqui, para quem nunca veio, em Ottawa também é assim, acho que deve ser no Canadá inteiro, né? É a questão do respeito com as pessoas mais velhas, com as pessoas que de cadeira de rodas. Então assim, quando tem alguém no ponto do ônibus, todo mundo espera essa pessoa entrar. Aí o ônibus abaixa, desce uma rampa, aí a pessoa entra com o seu... tem uns carrinhos motorizados, né? Ou então com andador, bengala, etc. Quem está lá dentro levanta para essa pessoa sentar, ou para essa pessoa se acomodar. Depois que tem uns bancos que são retráteis, né, na entrada ali, que abrem um espaço maior para poder acomodar a cadeira de rodas ou coisa assim, né?
Exatamente. A parte da frente é quase que exclusiva para eles. Evidentemente, se não tivesse, pode sentar, sem Sim, problema. sim. Mas quando eles entram, todo mundo levanta para eles. Uma coisa que eu sinto muita diferença em relação a isso é a paciência, né? As pessoas são pacientes, esperam, elas sabem que a pessoa vai demorar mais para subir, por exemplo. E também eu já vi muita gente ajudando com compras, né? Uma pessoa descendo com mais coisas e alguém ajudar para descer e tudo mais. E a pessoa não ter medo que vai entregar a sacola de compras para alguém vai ser roubada ou que, né? Ou enfim. A paciência e também a tranquilidade, a falta de medo, né? Assim, Dani, eu vou te dar um exemplo que mais ou menos vai mostrar isso para as pessoas. Por exemplo, eu sou católico. Então a gente vai na missa aqui todo domingo. Então na hora de comungar, é até engraçado. Assim, o pensamento das pessoas aqui, né? Então quem está no fundo da igreja fica esperando o pessoal da frente. Aí todo mundo que está na frente levanta, pega sua hóstia, volta, e aí que o pessoal do fundo começa a ir. Aí não fica aquela zona dentro da igreja, sabe? Assim, levanta todo mundo para ir lá pegar a hóstia. E outra coisa, as pessoas deixam os casacos nos bancos, porque acho que na cabeça deles, tipo assim, quem que vai roubar meu casaco? sim, Entendeu? sim. E olha que são caros, hein? É, fica carrinho com criança, tudo tipo assim, muito tranquilo, sabe? Sim, sim. Então, isso eu acho é uma coisa que eu notei em Toronto, por exemplo, é a distância que as pessoas dão, tem uma faixa, né? Quando você vai no caixa eletrônico sacar dinheiro, fazer qualquer coisa no caixa eletrônico, tem uma faixa que é para você ficar atrás dela quando tem alguém usando o caixa eletrônico. E a distância é absurda. Não fica ninguém encostado em você ali naquela fila colada quando você está no banco, por exemplo, né? E acho que uma coisa, não sei se você notou isso aí, não me lembro em Vitória, mas em Toronto me chamou muita atenção por ser uma cidade grande, dos bancos não terem porta giratória, né, ou guardas com armados, ou enfim, segurança ostensiva nos bancos, né? E o horário de funcionamento. Em Toronto funciona sábado, funciona até 6 ou 7 da noite durante a semana. Então é um horário que uma pessoa que trabalha pode ir e usar o banco, não é? Você não tem que matar a sua hora de almoço. Aí também, em Vitória também, né? Aqui também funciona. Domingo não, claro, né? Mas sábado o banco funciona. Sim. Funciona, se não me engano, acho que até 5 horas da tarde. Pelo menos Funciona a gente sabe que é um horário que todo mundo pode ir. Não precisa matar a sua hora de almoço no meio do seu trabalho para correr, pegar fila, né? Eles fazem um horário para atender o cliente de verdade, né? E assim, acho que as poucas vezes que eu precisei ir no banco aqui também não tinha muita fila, não. Sim. Porque às vezes você entra no banco no Brasil, eu não sei nas cidades grandes, tá? Mas aqui eu nunca peguei fila. Se eu peguei fila, eu peguei 2, 3 pessoas na minha frente. E um negócio que é legal também. Porque minha esposa trabalhava em banco no Brasil, né? Então, às vezes ela falava que os clientes reclamavam muito que tinha 2, 3 caixas no banco, né? Todas as vezes que eu fui aqui tinha assim 7, 8 caixas no banco. Então. Não tem nem como ter fila, sabe? Não dá tempo de ter fila, né? Ô, Léo, mudando um pouco de assunto, em relação ao mercado de trabalho, porque você falou que você é de TI, você foi para Ottawa, né? Para Ottawa, porque é a cidade que tem mais empresas de tecnologia, né? Mas depois você optou por Vitória. Como é que é o mercado aí na cidade? Você já tem alguma ideia? Já pesquisou alguma coisa? Ô Dani, assim, tem muita coisa, tá? Tem muita vaga. Como eu ainda, o meu inglês ainda não é tão fluente, eu preferi quando eu vim, a minha estratégia quando eu vim para cá é estudar 6 meses de inglês para ir começar a procurar emprego. Só que algumas coisas eu já comecei a olhar, a verificar. Então, tipo assim, tem muita vaga de emprego, sabe? Só que, se você não tem um inglês fluente, tipo assim, não adianta. Eles não vão te contratar. Certo. Já tinha até mais ou menos conversado com alguns amigos meus, conversei com você.
Inglês fluente é inglês fluente mesmo, não é inglês meia boca. Uhum. E aí você faz o que eu já conversei com um amigo meu, eu falo assim, imagina, como eu sou de TI, tipo assim, os meus relacionamentos, a grande maioria é pessoal de TI. Imagina, você é um dono de empresa, ou você é um analista de RH, que seja. Você vai contratar um indiano que não fala português direito? Uhum. Não vai. É a mesma coisa aqui. Você não vai contratar um brasileiro que não sabe falar inglês direito. Certo. E assim, essa história que eles falam assim, os canadenses amam os brasileiros. Não. Eles amam os brasileiros, amam os indianos, os chineses, japoneses, europeus, colombianos, venezuelanos, etc. Eles querem gente qualificada, mas que também fala inglês ou francês, né? Certo. Porque se você não, assim, imagina você vai é o que eu estava falando. Você vai ser um caixa no Walmart, um caixa na McDonald's. O cara chega para te pedir alguma coisa, você vai pedir para ele repetir. Uhum. O cara já sai, já vai reclamando do gerente. Fala, eu vou ter que repetir 3 vezes pro cara fazer um pedido aqui para mim. Não existe isso. Entendi. Então, Léo, assim, então dá para dizer que na verdade é fundamental. Então, dá para dizer que, na verdade, o mercado de trabalho existe, né? Muitas possibilidades, mas talvez a barreira maior seja a questão da comunicação, da dificuldade que o imigrante pode ter de se comunicar, isso? Exatamente. Sem inglês ou francês, né? Dependendo de onde você vai no Canadá, você não vai conseguir muita coisa, não. Uhum. E agora que você já está aí, né? Apesar de ter sua esposa falando português, a sua filha, tudo, você consegue ficar um pouco imerso e falando inglês o tempo todo, a maior parte do tempo no seu dia a dia? A maior parte do tempo a gente vai. Quando a gente chega em casa não tem jeito, né? Porque a minha filha e minha esposa ainda é o português que é o carro-chefe, vamos dizer assim. Uhum. Mas na rua, assim, uma das coisas também que eu preferi vir para Vitória é a questão de ter pouco brasileiro aqui. Sim. Muito pouco brasileiro mesmo. Aqui, inclusive, tem muito japonês e muito chinês. Mas brasileiro, tanto que, por exemplo, na escola da Sofia, a primeira escola, tipo assim, já tinha muito tempo que não tinha um brasileiro. Uhum. E na escola nova dela, ela foi uma das primeiras brasileiras a estar lá, entendeu? Uhum. Mas na sala de aula dela, a aula de inglês dela uma é da Filipinas, a outra é da Líbia, um japonês e ela. O reforço do inglês, sabe? Certo. Porque uma coisa que eu achei bacana também na escola da Sofia foi isso. A dificuldade que ela está tendo com a língua, que é natural, Uhum. eles dão um reforço no inglês. Ela tem a aula dela, depois eles pegam os meninos que estão começando, né? Para dar um reforço no inglês. E aí ela já está se virando bem. Já começa a se virar bem, né? Então, a gente sempre fala isso, que em todo o depoimento a gente escuta isso mesmo, que a barreira vai ser o idioma. Se você tem conhecimento técnico, se você é um profissional qualificado, a barreira para não conseguir trabalhar é mesmo a dificuldade de se comunicar, né? Até para distribuir teu currículo e depois ter um retorno, a maioria das entrevistas, da sequência, começa por uma seleção por telefone. E eu acho que é a mais difícil ainda, né? Porque você pessoalmente você até consegue entender algumas coisas pelo visual, né? Pelo gesto, coisa assim. Agora por telefone você realmente tem que estar afiado. Não, e o engraçado desse negócio de telefone, a minha esposa até fica brincando comigo aqui, porque no Brasil, quando os bancos te ligam para te vender seguro, te vender alguma coisa, eles te ligam, você, não, eu quero isso não, tal, não tem interesse, e rapidinho você diz, aqui não, aqui eu fico. Ponto, só para treinar o ouvido, sabe? E o cara do outro lado falando, eu, tá, não sei, para treinar, porque realmente, você estando frente a frente é uma coisa, o telefone é outra. Né? Você nunca imaginou que você fosse gostar de telemarketing na vida, né, Léo? E a pessoa do outro lado empolga, fala, e eu só fico lá, explica mais, me dá mais detalhe aí. Essa é ótima. Aulas de inglês gratuitas com telemarketing da Rogers.
Muito bom. Ô, Léo, me fala uma coisa, em relação a custo, né? Você quer dar uma ideia de custos em relação do projeto no geral, né? O curso, moradia, dia a dia, enfim, alguma ideia em É, relação. essa questão do custo, vamos dizer assim, Dani, ela é fundamental no planejamento. E, e fundamental que eu digo no seguinte sentido, por exemplo, quando eu fiz a minha planilha, o dólar estava 2,10. Uhum, Hoje o dólar está 2,80. uhum, Então, qualquer planilha de custo que você vai fazer, você tem que ter uma gordura. Você tem que ter uma reserva, vamos dizer assim, para situações que você não espera, né? Para surpresas, vamos dizer assim, é o risco, né? certo. Então, quando eu fiz a minha planilha, por exemplo, a questão de custo mensal de aluguel, tinha uma variação de 850 a US$ 1.500. Então, eu joguei na minha planilha US$ 1.500, eu joguei o pior caso. Certo. Porque você vê uma foto na internet, é uma coisa, na hora que você chega aqui, você vê, opa, peraí, essa foto parece que foi trabalhada, tinha uma luz aqui que melhorou o ambiente, né? Sabe como é que é? Uhum. Ou não Então era hoje, a região que você imaginava, não era tão perto de onde você exatamente, queria. isso. Então hoje eu estou em downtown, ou seja, estou no centro de Vitória, estou num apartamento de 2 quartos e eu pago US$ 1.200 por mês. Uhum. Então, tipo assim, estava dentro da faixa que eu esperava. Certo. Custo, por exemplo, de transporte, ônibus. A passagem aqui é 2,50 e 2,50 quando você paga, eles te dão um transfer. Esse transfer ele vale por mais, se não me engano, 1h30 ou 2 horas. Se você for sair do ônibus para pegar outro, você só apresenta o transfer, você está liberado. Certo. Então, você coloca aí US$ 2,50 e de volta US$ 5 por. Só que tem aquelas coisas, né? Se você comprar 10 tickets, aí você tem um desconto. Se você comprar o mês inteiro, aí você tem outro desconto e por aí vai. Se você comprar um mês inteiro, você pode usar durante aquele mês, né? Não tem limite de horas daí, não tem o É, transfer, não é isso? o diário também. Vamos supor, a pessoa vai passar um final de semana, vai passar um sábado aqui, aí ela compra o diário, que é US$ 5, aí também é ilimitado. Uhum. Isso é ótimo, né? Para quem É, precisa para vários lugares, né? isso. Aí, a não ser que a pessoa vá alugar carro, né? Aí é diferente. Uhum, uhum. É, alimentação. Alimentação, assim, Dani, eu coloquei na minha planilha, na época, mais ou menos uns US$ 1.000 por mês. Uhum. Só que eu devo estar gastando por mês na faixa de 800 a US$ 1.000 Certo. por mês com, com alimentação. Que aqui eu tenho que comprar tudo, né? Ah, um negócio que é bacana, quando você aluga o apartamento já vem com geladeira, já vem com fogão, máquina de lavar e algumas outras coisas também. Uhum. Então, as peças grandes você não precisa comprar de imediato, né? Você É, vai comprar uma televisão, a cama, mas é. as outras peças grandes e mais caras já fica. Não, e tem um negócio que é bacana aqui, que é o clearance, que, por exemplo, cama, a cama que eu comprei na Cias. A cama, cada uma ia custar US$ 1.500. Eu falei assim, nossa senhora, US$ 3.000 de cama. Eu falei assim, não, vamos pesquisar, não tem jeito de pagar isso tudo, não. Aí depois de uma semana, a gente voltou lá na CIS, aí as camas que a gente queria tava clearance. Ou Uhum. seja, já tinha acabado o estoque, era aquela ali que você tinha que comprar. Aí eu paguei US$ 400 cada um. Nossa, é muita diferença. É. E, Então, assim, tem esses negócios aqui, sabe? e lazer, Léo, é possível fazer gastando pouco? Possível se divertir gastando pouco aí? Ah, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. É assim, para criança, tem essa questão das praças. Cada praça é de um jeito, cada praça tem um brinquedo diferente. Então, tipo assim, a criança já fica assim,
a minha filha falou assim, papai, qual praça que a gente vai hoje? Uhum. E a própria escola tem uma praça que, assim, às vezes no final de semana a Sofia fala assim, vamos pra escola? Eu falo assim, vamos pra escola? Não, a praça da escola é super legal. Aí a gente vai na praça, assim, sabe aqueles brinquedos que tem no Brasil, que é só em festinha infantil de criança que tem? Uhum. Aqui tem nas praças. Então, assim, é aqueles brinquedos bacanas que a criança faz escalada, escorregador grande. Assim, é um negócio, Dani, que é só estando aqui para entender, sabe? Eu sei, sei bem. Então, Então e os tem essa passeios, você questão. falou, tem muitos passeios aí que também dá para ir de ônibus, né? Tem dias também que o museu é mais barato, é de graça, né? Isso. Alguns eventos também. Assim, no inverno, o que eu cheguei aqui no inverno, né? Eu cheguei mais ou menos pro final do inverno. Não tinha muita coisa, assim, ao ar livre, não. Eles falam que no verão aqui tem muita coisa. A questão cultural aqui é muito forte. Sim. Então a gente está numa expectativa que agora em maio, e a gente já começou a pesquisar e já começamos a ver que já tem algumas coisas interessantes que vão ocorrer. Uhum. E assim, mas por exemplo, o Butchert Gardens é o lugar mais bonito que eu já fui na vida. É lindo mesmo. Assim. E você foi no Natal? Você pegou o final do ano? Não, você chegou depois. Eu cheguei em fevereiro. Eu cheguei aqui 20 de fevereiro, para ser mais preciso. Então nesse Natal você não pode perder. É lindo o Natal. Já comentaram isso comigo também. Comentaram assim, na verdade eu vi na internet. Uhum. Tem antes, né, do Butcher Garden, tem o Victoria Butterfly, que é o esquema de borboleta lá. Uhum. Apesar de ser pequeno, é bem bacana. Porque você tá andando assim, e aquele tanto de borboleta, né? Cada uma de um jeito. Tem uns flamingos, tem umas tartarugas. A Sofia ficou doida nesse dia lá. Porque as borboletas pousam em você, né? Parece que essa até... São friendly. Bacana. Muito bacana. Ô, Léo, a estrutura da cidade deve alguma coisa para uma cidade grande? Você tem hospital, você tem teatro, cinema, shopping? Tem tudo. Cinema, por exemplo. Cinema, eu já levei a Sofia no cinema aqui para assistir de Cinderela. Ela falou que não entendeu nada. Né? Acabou de chegar, mas sim, ela ficou maravilhada. A pipoca do cinema até é diferenciada também. Bom demais. Bacana. Ô, Léo, e você indica a cidade e o que você diz para quem está planejando estudar no Canadá? O que você tem de dicas para quem está nessa fase de planejamento? A questão de Victoria, o que mais me fez vir para Victoria foi a questão de ser uma cidade menor e o clima. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Ottawa, Montreal, Toronto dava menos 15, menos 20, aqui estava 5 graus. Uhum. Frio, faz frio. Certo. Mas não neva, dá 15 centímetros de neve, que é negócio mais complicado. Certo. Então, nesse sentido, Victoria, só que aqui também chove até não poder mais, né? Menos que Vancouver ainda, mas chove bastante mesmo, né? Chove bastante. Uhum. E outra coisa engraçada de Victoria, poucas pessoas usam guarda-chuva, né? Já acostumaram? Parece que o povo aqui é só pão e capuz e vai andando na chuva e tá nem aí. Eu achei isso bom demais, porque eu odeio guarda-chuva. Mas tem essa questão, né? Eu acho o seguinte, Dani, a pessoa que vai vir para o Canadá, ela tem que ter uma estratégia em cima do cenário de vida dela atual. Se ela for solteira, tipo assim, e gosta de balada, tem lá seus 25 anos, está no auge, aquele negócio todo, vai para uma cidade grande, vai para Vancouver, Toronto, Montreal. Eu acho que vai se adaptar melhor. No meu caso, eu vim para cá com 39 anos, com esposa, com filho. Evidentemente que o mercado em Vancouver, Toronto, é muito maior. Certo. Só que prefiro
vir para uma cidade menor, que tivesse mercado. Por exemplo, Vitória, não sei se essas pessoas sabem, Vitória é a capital da British Columbia. Uhum. Parlamento aqui, que é super bonito, tudo. Então tem mercado. Então, assim, um dos motivos de eu ter vindo para cá, que é uma cidade menor, com mercado, com infraestrutura, assim, espetacular. A questão, por exemplo, do hospital, assim, próximo aqui da minha casa tem um hospital com o plano de saúde que a British Columbia dá. Uhum. Eu posso entrar em qualquer um. Não tem assim, você só pode entrar nesse hospital aqui. Uhum. Você tem esse plano de saúde, então você só pode ir naquele hospital. Não, aqui você pode entrar em qualquer um. Uhum. Vai Isso aí ser. também Isso é fantástico. E é bem atendido em qualquer hospital. Quer dizer, você não tem medo, né, de passar mal ou qualquer coisa e não ser atendida, não ter socorro. Ô, Léo, você acha que se você estivesse morando em Vancouver ou Toronto, o seu custo de vida seria maior do que é aí em Vitória? Ô, Dani, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que se eu tivesse numa cidade maior, por exemplo, se eu tivesse numa cidade maior, Vancouver eu acho que não, porque eles falam que Vancouver, a malha de ônibus e de metrô é muito grande. Mas dependendo da cidade que eu fosse ficar, talvez eu teria que ter um carro, entendeu? Certo, certo. Agora, em termos de aluguel ou Aluguel alimentação, também. você chegou a pesquisar a diferença? Eu tenho um amigo que mora em Montreal, entendeu? Uhum. E quando eu vim para cá, eu conversei muito com ele. E ele falava, ó, nas cidades grandes, Léo, se você ficar no centro, tipo assim, é a questão de compensação. Você não vai ter custo com transporte, mas você vai ter um aluguel mais caro. Certo. Quando você vai pro Subúrbio? vamos colocar São Paulo, você trabalha em São Paulo, só que você mora no ABC Paulista, sei lá, você mora em Santo André, São Caetano, alguma coisa do tipo. O custo de vida é menor, só que você tem o deslocamento, né? Certo. Então é mais ou menos nesse sentido. Por isso que eu falei que talvez se eu morasse numa cidade maior, talvez eu teria que ter carro. Que também carro aqui também não é problema não, que é muito barato, né? É, né? Agora, seguro, você já chegou a cotar, não? Seguro para carro? Seguro de carro é um problema. É um problema porque é muito caro. E principalmente para quem vem do Brasil novo, o seguro de carro é mais caro. Eu, com a idade que eu tenho, com o histórico que eu tenho no Brasil, eu consigo reduzir esse custo do seguro do carro. Então, o teu histórico do Brasil vale aí. Você levou alguma informação sobre isso, sobre o seguro? Você tem que pedir no banco, né? Que eles montam uma carta, né? Falando que você tem tanto tempo, sem sinistro, tal. Aí você traduz, né? Juramenta esse negócio e entrega na seguradora e aí eles avaliam. Ah, tá. Bacana. Léo, e para terminar, me conta como é que nós te ajudamos aqui da Multi Intercâmbio. Como é que foi todo o processo? Você lembra de começar, de pesquisar até você chegar aí? Ô Dani, assim, você foi essa chave, né? O Multi Intercâmbio, né, com você foi fundamental para a gente estar aqui hoje, né? Obrigada. Não só por tudo, né? Por dicas dos lugares, o que fazer, qual cidade, qual curso, qual faculdade, qual college, a escola da Sofia, porque aquele negócio, né, que às vezes as pessoas não sabem, mas eu já vim para cá com a escola paga e a escola da Sofia também já direcionada. Uhum. Então, assim, aqui a minha chegada aqui foi conhecer os lugares que eu já tinha contratado no Brasil com você. Certo. E foi assim, foi perfeito, foi sem estresse, foi super na boa. Inclusive, você sabe, eu te indico para todos os meus amigos, né? Sei. Vários já conversam com você aí. Então, e assim, um negócio que é interessante, Dan, que eu sou mineiro. Todo mineiro é desconfiado, né? Quantas vezes a gente já se encontrou pessoalmente? Nunca.
Nunca. Foi tudo pelo Skype. Evidentemente, teve uma pessoa que te indicou, Sim. mas a gente sempre conversou pelo Skype e nunca tivemos problema nenhum. Pelo contrário, né? Foi tudo 100%. Uhum. Você acha que hoje que você está aí, já fez todo esse trânsito, né? É possível, eu sempre falo, é possível fazer sozinho. É possível, a gente sabe que é. Você acha que vale a pena uma pessoa que não tem experiência buscar sozinho college, buscar sozinho destino, fazer visto? E se sim, se não, o porquê? Ô Dani, olha só. É igual você falou, sozinho você pode fazer tudo. Mas a dificuldade é maior. Por exemplo, na transferência da minha filha para outra escola, a sua intervenção para mim foi fundamental, entendeu? Certo. Eu ia ter uma certa dificuldade. Eu sei que no final eu ia acabar conseguindo, mas tipo assim, eu ia ter uma certa dificuldade. A questão do visto também. Você lembra a gente conversando? A, 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 a gente ficou quase que um ano, não foi? Foi. Conversando para montar uma estratégia para vir para cá, para tipo assim, ter o menos impacto possível. Por isso que eu falo que assim, foi 100%, foi perfeito, porque a mudança para cá, apesar das inseguranças, né? Porque você vem para cá, você está saindo da sua zona de conforto, né? Certo. Você chegar aqui e tudo correr, igual eu falei lá no início do podcast, tá tudo correndo conforme o script, foi o planejamento que eu fiz junto com você. Você, ó, Léo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, olha isso, olha aquilo, lá é assim, Toronto é assim, Vancouver de repente é assim. Então, assim, tudo isso foi um planejamento de longo tempo para a gente chegar aqui tranquilo. Eu acho que sim, Dani. Sem você, a gente poderia até estar aqui hoje do jeito que a gente está, mas seria mais doloroso, vamos dizer assim. Entendi. Uma coisa que eu acho muito interessante, você comentou recentemente agora que as pessoas te procuram, um pouquinho antes da gente começar a falar no podcast mesmo, né? E falam, Léo, mas então eu vou, né? Assim, de ontem para hoje, né? E não sabem que é um planejamento que você tem de bastante tempo. Acho que a maioria das pessoas que estão aí, principalmente estudando e com família, principalmente, quando tem filhos, acho que é mais importante ainda, é ter um planejamento bem feito, como você fez, né? De custo, de tudo, de tempo, de chegar no momento certo para iniciar a escola da sua filha no momento certo, para depois vocês poderem iniciar de vocês, para dar tempo de alugar o imóvel, para que, como você falou, para ser tudo mais tranquilo, né? Mas também para que o projeto de posteriormente imigrar também seja tranquilo. Uhum. Né? Que você você já esteja adequando seu perfil para conseguir fazer a imigração e tudo mais, né? Senão vira um projeto de intercâmbio no final, né? Exatamente. Porque projeto de intercâmbio, assim, né? Intercâmbio qualquer, vamos dizer assim, né? Qualquer lugar tem. Uhum. Mas com a sua consultoria, eu, para te ser bastante sincero, eu desconheço quem consegue. E uma coisa, não sei se você sabe, o nosso primeiro e-mail que a gente começou a conversar foi 17 de julho de 2012. Nossa, não sabia. Meu primeiro e-mail que eu mandei para você, eu até, quando a gente pensou, né, em fazer o podcast, eu falei assim, nossa, deixa eu ver qual foi o primeiro e-mail que com a Dani. Foi em julho de 2012. Eu vim agora. Então, assim, o que eu falo com os meus amigos, assim, gente, vim pro Canadá, e o engraçado, quando eu vim para Ottawa, que quando a gente conversou, eu falei assim, quero ir pro Canadá, então vamos lá no Canadá. Vamos conhecer, né? Aí é Ottawa, a gente ia para Algonquin, né, College. Sim. Vamos lá. Aí fomos. Assim, para ter aquele impacto, né? Vamos ver se a gente gosta mesmo. E assim, foi na visita para Ottawa que vocês acabaram mudando o destino, né?
Depois que vocês visitaram, fizeram essa viagem exploratória, Montreal e tal, que vocês decidiram pelo destino. E vocês foram numa época de inverno? Pois é, não, a gente foi em junho. Ah, ok. Porque se Ottawa tivesse o clima de Victoria, com certeza a gente estava em Ottawa hoje. Porque Ottawa também é uma cidadezinha bacana. Montreal é show, né? Só que Montreal está no estado francófono, né? Então o foco deles é mais francês. Apesar de todo mundo lá fala inglês e francês, né? Uhum. Mas o foco Montreal é uma cidade maravilhosa mesmo, tem uma energia muito diferente, né? Mas foi primordial para você o clima mesmo, que definiu, no final das contas, foi isso. Foi. Foi. Victoria, por exemplo, esse amigo meu que mora em Montreal, ele estava lá menos 15, menos 20, e aqui a gente estava 5, às vezes 9 graus. Hoje aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, tá 13 graus. 13 graus, eu sou de Belo Horizonte, 13 graus em Belo Horizonte, eu ia sair na rua encapotado. Aqui o pessoal anda de camiseta. Sim, eu sempre falo que no Canadá 2 dígitos já é verão, então do 10 para cima já pode pôr as havaianas para fora que já é verãozão, né? O pessoal já começa a curtir. O bacana do verão é que você falou mesmo, tem uma expectativa de esperar o verão, então muita coisa acontece. No verão tem muitos shows e muitas coisas ao ar livre, e Vancouver e Vitória tem muita coisa, principalmente ligada a artes e ao esporte, né? Ao ar livre, aí em Vitória tem muita coisa para fazer no verão, vocês vão gostar demais daí. As férias escolares é exatamente, né? É julho e agosto. Para aproveitar o verão, né? Para aproveitar o verão. Ô, Léo, para encerrar, vocês estão os 3 aí, né? E agora a Sofia fazendo amizades na escola, tudo mais. E para vocês 2, os adultos, como é que é para se relacionar e conhecer outras pessoas? Ô Dani, o pessoal aqui ele é mais frio mesmo, né? Então, assim, o relacionamento que a gente tem atualmente é com o pessoal da escola, tá? Aí você vai fazendo uma amizade ou outra. Uhum. Até porque o pessoal da escola também é de outros países, né? Então, por exemplo, minha esposa, uma das amigas da minha esposa é japonesa. Certo. O meu curso, na verdade, começa agora. Mas, assim, por exemplo, eu estou levando a minha filha em todo evento da escola, eu levo ela. Mas, assim, por exemplo, eu fui numa praça outro dia e tinha uma colega dela na praça. Aí as duas começaram a brincar. Aí eu fui puxar papo com o pai da menina, mas assim, o cara é super objetivo, sabe? Sim. Não, sim. Eu falei, quer saber? Então fica aí. Não tem papo. Entendi. Difícil. Então é um pouco diferente, né? Quebra um gelo pelo fato de ter as crianças, os pais das crianças acabam fazendo amizade entre eles, né? Então, provavelmente você está esperando iniciar o college para interagir mais com os canadenses e com outras pessoas. Quando eu fui em Ottawa, eu encontrei com um casal brasileiro lá, que mora em Quebec. E eles falaram, duas coisas que eles falaram comigo que eu não esqueço. Uma vem pra cá, pro Canadá, porque você quer mudar de vida. Uhum. Não vem pra cá porque no Brasil tem violência, porque questão política, que não sei quem ganhou, o outro não ganhou. Não vem pra cá por causa disso, não, porque, tipo assim, não é isso que vai fazer você ser feliz aqui. Você tem que vir pra cá porque realmente você quer mudar de vida. Ponto. E a outra coisa que é essa questão, que eles falaram assim, o pessoal aqui realmente é muito frio. Por exemplo, um negócio, na missa. Na missa você tem lá, né, aquele momento que todo mundo se cumprimenta, paz de Cristo, aquele negócio. Aqui ninguém se encosta. Uhum. É no máximo um aperto de mão e algumas pessoas só paz de Cristo, paz de Cristo. Não chega perto assim, uhum. A distância. Eu lembro uma aula de yoga que eu fiz,
que a pessoa pedia permissão, assim, para poder, quando tem um alongamento, alguma coisa, então para poder pegar no seu pé ou no seu braço, qualquer coisa assim, atrás nas costas para te empurrar, pedia sempre licença para encostar, né? É, E é muito engraçado, porque aqui já vai pegando, né? é, A gente já tá mais assim, mais confortável, vamos dizer assim, né? Eles têm muito cuidado para não tá invadindo o é. espaço do outro, né? E a outra coisa que ele tinha falado comigo, que é essa questão, né, da frieza do canadense, ele falou assim, ó, se você conseguir ter um pet, ela falou que ela tinha um cachorrinho, e sai com um cachorrinho, né, Uhum. pra fazer as necessidades, vamos dizer assim. E aí você acaba encontrando com outro que tem, vai conversando, você acaba interagindo. Ela falou assim, ó, eu fiz um tanto de amizade porque eu tinha um cachorro e a pessoa que tinha um cachorro puxava a conversa e tal, e aí acabou Olha lá, ampliando. dica boa, né? É, Ter um hobby também sempre ajuda, né? O fato da pessoa ter um hobby sempre faz com que ela encontre outras pessoas que têm o mesmo hobby. Isso ajuda também. Mas eu vejo a diferença entre a cultura. Eu acho que eles esperam um pouco mais para ter confiança, né? E conhecer melhor as pessoas antes de chamar de amigo, né? E aqui a gente tem uma facilidade maior de dizer que é amigo mesmo os conhecidos, né? Todo mundo é amigo. E acho que aí demora um pouco mais para você ter esse título de amigo, ou de frequentar a casa de alguém, né? E acho que eles precisam de um pouco mais de confiança, talvez. Não sei explicar. Mas como eu morei em Toronto e Vitória, eu acho que ainda Vitória o pessoal é mais acolhedor, né? é eu- por exemplo, na escola da Sofia, eu vejo, assim, não é aquela coisa robotizada, entendeu? Uhum. Sim, realmente as professoras, as coordenadoras, a principal, né, que é a diretora, tem um carinho, é diferenciado, é Certo, diferenciado. certo. Então, assim, eu vendo pela escola da Sofia, na hora que você começa a trabalhar, às vezes, por exemplo, eu entro na McDonald's, eu vejo que entre eles se interagem diferente, vamos dizer assim, o staff, né? Uhum. Então, assim, na hora que eu tenho certeza, na hora que começar a trabalhar, na hora que começar a estudar, a interação é outra. Por exemplo, quando eu fui na Cameison para olhar lá a questão do curso, até para conhecer a escola, né, super bacana. Na hora que eu estava no ponto do ônibus, um chinês puxou papo. Porque Certo. eu tenho certeza que se fosse um canadense não puxava, entendeu? Entendi. Ô, Léo, você falou da escola de novo. Vocês participam bastante do que acontece na escola? Vocês têm livre acesso? Podem participar dos projetos, das coisas que acontecem na escola da Sofia? Tudo. Assim, por exemplo, sábado agora teve tipo uma sala de cinema. Eles pegaram uma sala na escola, fizeram lá um cinema Big Hero. Uhum. Aí leva os meninos, eles dão pizza, aí a pipoca. Engraçado que a pipoca que eles forneceram era a pipoca que é fornecida aqui no cinema. É. Eles compraram no cinema, você pagava lá, acho que $1 ou $2, vinha um pacotão de pipoca. E os meninos viram Big Hero, os pais, tudo. Chega sempre. A escola sempre manda, né? Algum bilhete, alguma coisa, falando, ó, vai ter um evento de música, e os alunos são da escola, vai ter um evento de cinema, sempre tem alguma coisinha para fazer. Léo, quero te agradecer. Tem alguma dica que você ainda queira deixar? Alguma outra coisa pra gente fechar? Ô Dani, acho que a mensagem que eu posso deixar, que eu sempre falo, pretende, né, saber alguma coisa do tipo, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, assim, eu vim para cá com 39 anos, eu podia ter vindo para cá com 20. Então, eu tinha uma meta, coloquei essa meta e cumpri. Sim. Uhum. Então, se realmente quer mudar de vida vindo para fora, e não é uma coisa fácil. Não é fácil. O meu visto demorou 7 meses aí. É um plano de longo, longo. O dólar, quando eu fiz, era 2,10, agora ele é 2,8. Então, o dinheiro que eu trouxe para cá, agora é X menos 30%.
entendeu? Uhum. Então tudo tá crescendo e você vai se adaptando. Quando... Então, assim, o cenário de vida seu. E olha que minha vida no Brasil não era ruim, não, viu? Eu tinha um bom emprego, tinha um bom apartamento. A minha esposa estava no banco há 15 anos. Uhum. A minha filha estudava numa escola particular excelente. Sim. Só que foi decisão de vida. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar do país, estou indo. Sim. Para isso. Ô, Léo, quando você fala que não é fácil, você está falando mais em relação a todo esse processo da escolha, da escolha do lugar, ou se vai fazer imigração, entrar em algum processo, ou se vai estudar, ou tal, essa parte toda. Ou você fala na adaptação aí, no começo aí no Canadá? Assim, Dani, acho que tudo. Porque, realmente, por exemplo, para sair o visto. Para sair o visto foram 7 meses. E fica aquela expectativa. Principalmente eu que peguei o visto de trabalho. Nossa, será que eles vão liberar ou não vão liberar? Será que vou ser aprovado ou não vou ser aprovado? Uhum. Aí, na hora que você é aprovado, é aquela alegria, né? Sim. Beleza. Aí você chega aqui, por exemplo, eu sou mineiro. Em Minas, não sei se você sabe, Belo Horizonte é a cidade onde tem mais botecos no Brasil. Toda esquina tem um boteco que você senta, toma cerveja, toma um tira-gosto, conversa, faz amizade, não sei o quê. Você tem um círculo de amizade grande. Tem um mercado central em Belo Horizonte, você chega lá, é um franguinho com quiabo, um fígado acebolado, não sei. Isso aqui não existe. Aqui, entendeu? Então, assim, a questão cultural é totalmente diferente. Então, por exemplo, cerveja. Vamos tocar no assunto cerveja. Se eu entrar no Walmart, eu não compro cerveja. Ou se tiver cerveja lá, é aquela cerveja 0% de álcool. Sim, é só em lugares específicos, né? Lojas específicas. Lugares específicos, e esses lugares específicos ficam abertos de 10 a 11 da noite. Fecha. Se você quiser comprar uma garrafa de vinho, você tem que ir nesse lugar. Tem que se planejar antes. E outra, tem embalado, põe na sacola e vai. Você não sai, abre uma latinha de cerveja e sai andando na rua, conversando. Ou dirigindo, né? Não, ostentando a latinha. É diferente esse clima. Eu ainda não fui, mas eu tô doido para ir num jogo de hóquei. E do lado daqui de casa tem o campo de futebol do time daqui, que chama o Victoria Highlanders. E o campeonato começa no verão. Aí que eu também quero ver como que é eles, assim, no estádio, no ginásio, como é que eles interagem também. Em Toronto eu fui num jogo do Brasil, futebol feminino, no estádio de Toronto. E daí lá em cima tinha um restaurante que você podia sentar, as mesas davam pro campo, assim, você podia sentar, pedir camarão, pedir champanhe e tal, e ficar assistindo o jogo, almoçando, ou fazendo um brunch, na verdade, né? O que foi pro meu marido, que sempre trabalhou com futebol, foi uma experiência surreal para ele. Você ter uma mesa e tomar, por exemplo, tomar um vinho, um champanhe, seja o que for, num copo de vidro, num estádio, foi para ele surreal, né? Assim, uma coisa que você não dá para imaginar muito aqui no Brasil. Foi muito bacana assistir um jogo de um time brasileiro, né? Que era o futebol feminino do Brasil. E ver, na verdade, que a torcida do Brasil era a única barulhenta, né? A gente fazia bastante barulho. E a torcida do Canadá, mesmo fazendo gol, era aquela comemoração mais contida. Você já vê a diferença cultural daí também, né? Você quer ver uma outra coisa? A Sofia. Um dia ela chegou aqui em casa e falou assim: papai, hoje foi aniversário de um coleguinha meu. Eu falei, que bacana, tal, não sei o quê. Mas assim, ninguém cantou parabéns, não teve festa, não teve nada, sabe? Então, eu acho que na cabeça dela, senão vai chegar meu aniversário, não vai ter nada. Ô, Léo, eu só quero comentar uma coisa com você, que quando você falou 7 meses, eu vim olhar aqui o tempo. Quando a gente deu a entrada no teu visto, ele demorou 34 dias, na verdade, o processo. Você fala 7 meses de quando? O processo todo, da matrícula, no momento que definiu o college, né? Então, da matrícula até a entrada do processo. Você está falando que são 7 meses.
Entendi. Faz Não, muito sentido. E assim, o visto, você falou, foram 34 dias. Realmente, se você for parar a pensar que minha esposa, minha filha e minha esposa com o estudo permite e eu com o work permite, 34 dias foi rapidinho. Realmente foi rápido. Eu acho que o meu visto ainda poderia ter sido até mais rápido, né? Porque, não sei se você lembra, quando a gente fez o exame de saúde, Sim. o meu exame de saúde, o meu exame e o exame da Sofia, em uma semana estava aprovado. E o da minha esposa... Não tinha sido atualizado no sistema, né? Foi aprovado, mas ficou pendente em algum lugar, né? No sistema. Ficou parado. Aí eu mandei um e-mail para lá falando assim, ó, o meu foi aprovado, da minha filha foi aprovado e o da minha esposa. Aí no dia seguinte eles aprovaram. Eles atualizaram, né? Foi mais uma questão de sistema interno, né? Só de atualizar mesmo, porque o médico já tinha falado da aprovação, né? A gente só estava esperando mesmo. Tanto que não sei se você lembra, o meu planejamento era para ir em dezembro, início de dezembro. E a gente acabou vindo em fevereiro. Eu lembro. É isso aí, Léo. Mas isso aí faz parte, faz parte do processo. Sim. Mas essas mudanças de data tal não é coisa rara de acontecer, porque às vezes você planeja uma coisa até pelo trabalho, a gente está trabalhando ainda, daí até poder sair, ou tem um projeto que tem que terminar, daí demora mais do que imaginava. Hoje, como a gente está vendo uma faixa etária diferente, buscando estudar e depois potencialmente emigrar, né? A gente vê gente que já está, a esposa está grávida, então espera, vai antes, vai depois, enfim. Essas coisas da data que a gente planeja nem sempre dá certo. É meio como uma obra, né? Você fala que vai acabar em 6 meses, pode colocar o dobro, que não vai acabar em 6 meses, né? Pode ser que demore um pouco mais. Mas, enfim, no final, só para constar, né, o processo em si, porque as pessoas ficam muito preocupadas em relação ao tempo que o consulado está demorando para processar um visto, né? E acho que o mais longo que a gente teve aqui foram 41 dias. O mais curto foi fantástico, foram 9 dias de visto de estudante, é coisa muito difícil de acontecer. Mas média é bom, você estava falando do planejamento, né? Colocar 30 dias para o visto sair, pelo menos, né? Até porque o visto é a última coisa que você pede, né? Exatamente. É a última coisa. Depois, só passagem e ir embora, né? Então tá ótimo, Léo. Olha, muito obrigada de novo pelo seu tempo. Obrigada pelas suas dicas, enfim, por abrir as informações, compartilhar as informações com quem vai ouvir depois. E a gente continua aqui à sua disposição, você sabe, né? Ô Dani, eu que agradeço enormemente você e sua equipe. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, se alguém quiser, pode entrar em contato que a gente vai conversando. Obrigadão, Léo. Bom dia aí pra você, viu? Bom dia, obrigado, Dani. Depoimentos em podcast da Multi-Intercâmbio. Você pode acessar outros depoimentos sobre estudar ou trabalhar no Canadá no site www.multintercambio.com.br.